Mais ou menos um ano se passou desde o início dessa guerra, e já ficou claro que não seria uma campanha rápida e gloriosa como os britânicos pensavam. Em 1849, os russos e prussianos tentam desesperadamente expulsar o exército de Napoleão da Prússia, porém não obtiveram sucesso. Já os franceses conseguem grandes vitórias contra os húngaros, chegando perto de Budapeste. Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 das Guerras Napoleônicas Alternativas. Se você não viu as duas primeiras partes, o link estará na descrição. Se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Ultimamente os russos vêm sofrendo diversas derrotas na Prússia, pois eles precisam desesperadamente de suprimentos, principalmente munição. Com o controle francês do Mar Báltico, os russos não veem apoio prometido dos britânicos chegarem aos seus portos, que acabam sendo bombardeados. No Mediterrâneo, a frota franco-espanhola expulsa a Royal Navy da região, o que deixa os russos e os britânicos em uma situação ainda mais complicada. A revolta portuguesa nos Três Reinos é segurada, já que os britânicos não conseguem enviar dinheiro ou um exército expedicionário para ajudá-los. E o mesmo acontece no Reno, onde eles não conseguem se expandir graças aos reforços franceses. Os dinamarqueses estavam sofrendo pressão para entrar do lado de Napoleão, então os britânicos tentam lançar uma invasão a Copenhague, com o objetivo de capturar sua frota e abrir uma rota de suprimentos para os russos. Porém eles falham, conseguindo capturar apenas um terço da sua marinha, e acabam puxando os dinamarqueses para o lado contrário da guerra. O que atrapalha ainda mais os britânicos navalmente é que agora há vários inimigos navalmente poderosos em volta do seu território principal, e próximo de Mainland ocorre uma grande batalha naval, onde os britânicos em menor número são derrotados pela frota aliada, com muitos navios sendo afundados e assegurando de vez a vantagem dos franceses no mar, cortando seu exército para as principais colônias. O Canadá britânico fica abandonado, então os franceses convidam os Estados Unidos a invadirem a colônia inglesa, já que seria um alvo fácil. Os americanos invadem o local sem muitas dificuldades, com eles capturando Toronto já em 1850. Ocorre uma enorme batalha por Königsberg, onde os russos e prussianos lutam com tudo que têm, sendo essa a última tentativa de derrotar Napoleão, onde eles conseguem vencer, porém alto custo de soldados e suprimentos. Isso acaba atrapalhando os franceses, onde os rebeldes no reino se espalham cada vez mais. Porém os húngaros estão perdendo muito território e eles fazem um acordo com os austríacos, onde eles se renderiam e se tornariam uma zona autônoma no império. E milhares de soldados franceses e austríacos são liberados, com os franceses se juntando a Napoleão no norte e os austríacos se encarregando de combater as revoltas no Reno. Os espanhóis estavam tendo muitas baixas combatendo as guerrilhas portuguesas, então eles resolvem evacuar grande parte do país, ficando apenas na defensiva na fronteira e bombardeando muitos portos, com o objetivo de deteriorar sua economia e deixá-los sem suprimentos para lutar. Os austríacos impedem que as revoltas no Reno se espalhem, estabilizando aquele fronte. E os franceses, agora com reforços, fazem um novo ataque a Königsberg. Agora, os russos e prussianos estão numa situação muito mais precária e não conseguem segurar a cidade, com esse sendo o fim para a Prússia, e todos os russos são expulsos da Polônia, mas eles não se rendem, por enquanto. Os Estados Unidos continuam avançando, dessa vez chegando a Ottawa e Montreal, outras das principais cidades canadenses, porém têm dificuldade em avançar devido ao frio. Ao sul, os espanhóis avançam até Guiana, até o rio Essequibo, porém os brasileiros juntos com os britânicos fazem uma nova investida em Buenos Aires, que dessa vez é bem sucedida. Eles avançam até São Clemente de Tuiú, com mais suprimentos, já que eles vêm do próprio Brasil. Os franceses preparam sua invasão à Rússia, mas antes tem que acabar com as revoltas no Reno, com Napoleão marchando com seu principal exército nas cidades dominadas, o que resolve por enquanto. Eles também chamam os otomanos, já que são inimigos dos russos, prometendo a eles a Crimeia e o Cáucaso, com eles fazendo os preparativos em conjunto. Em Portugal, a situação do país é precária, e depois de meses de cerco, os espanhóis começam a avançar lentamente no interior do país, com os revoltosos sendo obrigados a recuar. Os franceses tentam convencer a Suécia, pressionando a Dinamarca a devolver alguns territórios, prometendo a Finlândia para eles, e eles iniciam as preparações finais para a invasão em massa da Rússia. Os russos, sabendo dessa movimentação, fazem uma corrida contra o tempo, se preparando o melhor possível. E no término de 1851,
se iniciam as invasões conjuntas, que tinham como objetivo não só Moscou, mas também outras importantes cidades como Kiev e São Petersburgo. Napoleão juntou uma força invasora de incríveis 3 milhões, superando os russos até na quantidade. Essa invasão era comandada pessoalmente por Napoleão II, e ele achava que seria fácil, já que estão em maior número e os russos estão sem equipamentos, numa situação bem mais favorável do que na nossa invasão à Rússia, por exemplo, já que aqui eles têm aliados como Suécia, Turquia e além de claro o apoio naval. Os franceses iniciam, e depois de enfrentar resistência na fronteira, avançam com o objetivo de chegar em Minsk, com os russos sendo obrigados a recuar. Posteriormente acontece o ataque austríaco, onde as guarnições da região são rapidamente derrotadas, e eles marcham dentro da Ucrânia. Os otomanos são rápidos e capturam o importante porto de Odessa, mantendo o Cáucaso na defensiva, e os suecos marcham pela costa da Finlândia, onde eles conseguem avançar com uma pequena quantidade de soldados na região norte do país. E como só haviam unidades de segunda categoria, os russos são derrotados, e os dinamarqueses desembarcam no arquipélago de Munster. Nos últimos meses, os brasileiros, com reforços de separatistas argentinos, conquistam vastas regiões na Argentina. Porém, a frota franco-espanhola faz várias campanhas de bombardeios aos portos, o que vai enfraquecendo o país aos poucos. E no Canadá, os americanos alcançam Quebec, e as últimas tropas inglesas lá se rendem. Os espanhóis avançam com pouca dificuldade em Portugal devido à falta de suprimentos dos rebeldes, e muitos se entregam, restando apenas um pequeno grupo em Lisboa. Os otomanos desembarcam na Crimeia com a ajuda da frota francesa, capturando importantes cidades como Sevastopol, um dos principais portos russos. Ocorre uma grande batalha em Minsk, com os russos sendo derrotados em menor número, porém eles queimam os suprimentos da cidade antes de recuar, e deixam com isso o exército de Napoleão com fome. Além disso, outros vilarejos que estavam para ser conquistados por outros grupos são destruídos. Os franceses não estão muito longe da sua fronteira, então isso não os debilita, pelo menos por enquanto. Os austríacos e otomanos vão avançando cada vez mais na Ucrânia, e Napoleão envia mais soldados para lá devido à importância do objetivo, principalmente da Espanha, já que a fronte ibérica está mais tranquila. E a conquista da Ucrânia significaria o colapso do exército russo, já que a maioria dos suprimentos vinham de lá. Os suecos vão avançando até o sul da Finlândia e chegam à cidade de Vasa, com pouca dificuldade, porém os russos preparam uma grande resistência mais ao sul. O Brasil começa a sentir os efeitos dos bombardeios de seus importantes portos, já que sua economia dependia principalmente do comércio, e eles estão fracos para iniciar qualquer ataque. Os espanhóis entram em Lisboa e acabam com as revoltas portuguesas, liberando muitos soldados que poderão ser usados na invasão à Rússia. Franceses avançam até Smolensk, onde os russos novamente destroem a cidade. O exército de Napoleão começa a sentir os efeitos da terra arrasada, já que levar suprimentos para lá é inviável. Porém, não é oferecida nenhuma resistência militar. Os russos focam principalmente na defesa da Ucrânia, conseguindo ficar em maior número da região. Porém ainda não conseguem atacar, já que seu equipamento ainda é inferior. Napoleão sabia que a Rússia estava tentando derrotar todo o seu exército principal de fome. Então eles decidem enviar parte do seu exército para a Ucrânia, onde os russos estavam focando mais em defender. E isso era o que os russos não queriam, e a França volta a avançar na importante região, chegando próximo de Kiev. Os espanhóis fazem uma contraofensiva em Buenos Aires, com o suporte de uma pequena invasão naval na cidade, o que é suficiente para empurrar os brasileiros. Se inicia uma batalha na Finlândia, com os russos conseguindo expulsar os suecos em número várias vezes menor. Napoleão, mesmo mandando metade dos seus soldados para outra frente, consegue chegar em Moscou e a cidade estava destruída. E sabendo o que os russos queriam, ele logo abandona a cidade e volta até Minsk, onde consegue manter suas tropas de lá supridas. E consegue inclusive conquistar boa parte da Ucrânia, o que deixa os russos em uma situação ainda pior. Então eles, vendo que não conseguiriam expulsar a França, são obrigados a se render para as forças napoleônicas. E na cidade de Kharkiv, a última cidade conquistada pelos franceses, é assinado o Tratado de Paz. Os russos são obrigados a ceder grandes partes do seu território no leste europeu, que se tornam fantoches, assim como a Polônia. E logo depois disso, o Reino Unido se rende, já que sua marinha estava destruída. Com o final da guerra, os britânicos, mesmo perdendo apenas o Canadá, acabam perdendo todo o seu prestígio, ficando extremamente decadentes, tanto militarmente
tanto colonialmente, com muitas das suas colônias enfrentando revoltas devido ao destruimento de sua frota. Eles, junto com os russos, teriam que pagar altas indenizações para os franceses, que agora se tornam um país mais poderoso, não só da Europa, mas do mundo. E a Prússia é completamente desmembrada. O Brasil sofre uma série de bombardeios, e apesar de não ter sido invadido, a coroa portuguesa é extremamente enfraquecida, o que causaria uma série de movimentos separatistas. E os americanos saem ótimos da guerra, expandindo muito seus territórios e conseguindo vastos recursos e mais prestígio, e dominam o mundo ao lado dos franceses, que agora, com as indenizações de guerra, vasta mão de obra, recursos e o começo da segunda revolução industrial ficaram estupidamente fortes, com seus rivais não tendo mais chance de rebelar contra eles, e o mundo vive em relativa paz. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado desse remake. Peço desculpas se ele não ficou tão realista, eu resolvi abrir mão de parte dele para fazer um caminho dessa linha do tempo mais diferente de todo o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até mais.